Caminhando com fé e esperança. Caminhando com fé e esperança. Nós estamos hoje no segundo mês do ano. Se formos fazer uma analogia e compararmos o ano como passos que damos durante o ano, 12 meses, 12 passos. Estamos dando hoje o quê? O segundo passo no ano de 2021. Muitos de nós não sabemos, espero que nenhum de nós aqui que está acompanhando em casa aqui não chegue no final, mas esperamos que todos cheguemos ao final dos 12 passos. Estamos no segundo passo nesse ano. Como estamos caminhando? Como é que estamos caminhando? O tema da mensagem é caminhando com fé e esperança. Será que existe diferença entre fé e esperança? Será que existe diferença entre essas duas palavras? Elas estão interligadas, mas são distintas, são diferentes. A fé e a esperança são distintas, são diferentes, mas elas devem estar juntas. Devem andar de mãos dadas, assim como um casal unidos no Senhor devem caminhar. Ali caminha a fé e a esperança. Tem muitas pessoas que têm o nome de esperança, né? Então caminha ali a fé e a esperança. Elas devem caminhar juntas, não devem separar. E como é que nós podemos explicar isso? Elas são distintas, mas devem caminhar juntas. Eu coloquei aqui algo que eu penso, eu creio, isso baseado na palavra de Deus, que à medida que avançamos pela fé, acreditando que é possível, a nossa esperança aumenta e fica cada vez mais visível. Você acredita nisso? À medida que vocês caminham pela fé, acreditando que é possível, a sua esperança enche o seu coração. Ela fica mais visível. Quantos de nós aqui já não viemos viver ou passar por dificuldades? Eu falei, vou pela fé, estou caminhando, e eu estou vendo que vai acontecer. Pela fé eu creio que vai acontecer. E a nossa esperança é tão bom quando a gente vê pessoas falando, agradecendo a Deus porque aconteceu aquilo. Eu tenho fé que vai acontecer, mas eu tenho que caminhar para alcançar essa esperança. E diante disso, nós lemos há pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 11:6. Porque é necessário, para aqueles que o buscam, crer que Ele existe. E o que é a fé? A Bíblia fala em Hebreus 11:1, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daqueles fatos que não vemos. Isso é fé. Fé, tem um pastor que escreve assim, o pastor Aldenir Araújo, ele escreve algo muito interessante acerca da fé e da esperança, que eu quero trazer para vocês nessa noite. Fé é um trabalho a realizar hoje. A esperança observa e aplaude a fé ao longo do caminho e aponta a recompensa do serviço. Ou seja, você tem fé, então você deve caminhar com esperança, para que você chegue no final do caminho alcançando aquilo que você tanto almeja. Essas duas devem andar juntas. E de onde vem a nossa fé? Em Deus. De onde vem a nossa fé em Deus? Romanos 10:17 diz que, de sorte, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. E a esperança de onde vem? A Bíblia também responde. A esperança, ela vem, a Bíblia confirma que a esperança vem da experiência. Lá em Romanos 5:4. Ali tem uma série de situações. A perseverança, a paciência, mas a paciência gera experiência, a experiência gera esperança. Quando você olha para a vida de alguém que tem experiência e que mostrou através dessa experiência que ele conseguiu realizar feitos e fatos, você fala, eu tenho esperança, eu creio nele, eu acredito nele, eu tenho fé de que é possível ele fazer aquilo. Por isso eu me encho de esperança. Fé é diferente de esperança, mas deve caminhar juntas. Fé é confiança também. Fé e esperança é confiança. Se nós formos olhar para a palavra de Deus,
Conforme falei, sem fé é impossível agradar a Deus, e quando nós nos aproximamos diante de Deus, nós temos que crer que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, Ele vai nos recompensar. E a nossa recompensa vem única, exclusivamente pela nossa fé. Quando Cristo curava, o que Ele dizia para as pessoas que eram curadas? A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Tem fé? Tenha fé em Deus. Tenha esperança em Deus. Confie em Deus. Busque em Deus. A Bíblia registra que existem no mundo 3 tipos de pessoas. Agora eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo. Se você tem Bíblia aí no celular ou aí do seu lado. A Bíblia registra que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Eu quero falar rapidamente sobre esses 3 tipos de pessoas. Não vou passar das 9 horas. O primeiro tipo de pessoa que existe no mundo são aquelas pessoas que não têm esperança. Para eles não existe esperança, não existe Deus. Olha o que diz Efésios 2, 11 e 12. Efésios 2, 11 e 12. Olha o que diz lá, se você puder acompanhar. Eu não coloquei a projeção, mas eu vou ler aqui, se você não estiver com Bíblia nesse momento. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim. Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircunciso, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo vocês estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como pode? Quando não conhecemos a Deus, nós vivemos sem esperança. Como diz aqui, sem esperança e sem Deus no mundo. Éramos assim. E Paulo fala aqui aos crentes de Éfeso, olha, vocês estavam assim antes. Vocês estavam no mundo sem esperança e sem Deus. Mas em Cristo nós alcançamos a esperança e alcançamos a fé. Aí eu faço uma pergunta, mais uma vez, dentro desse ponto, do primeiro ponto, dessas pessoas que estão sem esperança, como é que elas vivem? Você sabe como é que vive uma pessoa sem esperança? A Bíblia responde, lá em Isaías 53, 6. Olha comigo, se você está com a sua Bíblia aí. Isaías 53, 6 fala como vive uma pessoa sem esperança. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Então o que acontece nas pessoas que vivem sem esperança? Andam desgarradas. Cada um se desvia, escolhe, eu vou fazer o que a minha cabeça mandar. Essa é a pessoa que vive sem esperança. Não tenho Deus mesmo, né? Para que eu vou prestar conta para quem? Se não acredita na Bíblia? Desonesto no seu coração, diz a Bíblia também, não há Deus, não há quem faça o bem. Para que eu vou viver? Então vivo sem esperança, não tenho esperança no mundo e nem de que vou partir para outro mundo também. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, essas pessoas que vivem sem esperança no mundo, quando chega o momento da dificuldade, quando chega o momento da dificuldade, da morte, eles se desesperam. E lá em 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre isso também. Um outro texto, sobre essas pessoas que vivem no mundo sem esperança, quando chega, se você vai a um velório, ao enterro de alguém que morreu, e a família não tinha esperança de que existe uma nova vida em Cristo, e de que a morte não é o fim, naquele momento é só tristeza, é só choro, é só lamentação. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz ali, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, ou seja, daqueles que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
Então, quando a pessoa morre, quando a pessoa está diante da morte, ele se entristece e se desespera. Vocês já ouviram aquela expressão, não sei se Oswaldo já ouviu, irmã Lenir, vamos beber o morto. Beber o morto. É uma expressão muito antiga que se fazia muito no passado, não sei se ainda fazem hoje. Quando alguém morria, eles ofereciam cachaça, pinga, para que as pessoas pudessem beber, e naquela bebida eles ficavam aliviados. Eu lembro isso quando eu morava lá em Paranavaí. Eu tinha 8 anos de idade, morreu minha tia Maria. Aí os meus tios, meus primos mais velhos estavam bebendo, para poder esquecer. Lembra? Aí, viu? Então, é assim, isso faz quem não tem esperança. Quando você está no mundo sem esperança, você faz de tudo para esquecer. A Bíblia fala, ela dê vinho para aquele que não tem esperança, para que possa se alegrar também. Então, nós entendemos que quando estamos no mundo sem Cristo e sem esperança, a gente vive de forma desgarrada. Espero em Deus que todos que aqui estão já encontraram a solução para essa questão da falta de esperança. Mas a Bíblia também diz que existe o segundo tipo de pessoa. Os que baseiam a sua vida em uma falsa esperança. Existe aqueles que não têm, mas aqueles que têm, mas é uma falsa esperança, não é uma esperança verdadeira. E como que vivem essas pessoas? Olha o que diz lá Mateus, capítulo 7, 21 a 27. Mateus capítulo 7. Irmãos, me perdoem, vou passar do horário. Mateus capítulo 7, versículo 21. A 27 diz o seguinte: todo aquele, Mateus 7, 21 a 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui está as pessoas que estão, muitas vezes, dentro da igreja, mas pregando e praticando iniquidade, baseado ali numa falsa esperança. Eles querem estar diante de Deus, mas as suas práticas os condenam. E olhando mais à frente um pouquinho, no versículo 24, diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, construindo uma casa sobre areia, falta fundamento. Essas são as pessoas que vivem numa falta esperança. São as pessoas que baseiam a sua fé, se baseiam numa falsa esperança. Mas tem mais ainda. Essas pessoas que vivem sem esperança, numa falsa esperança, confiam apenas em si mesmas. Lá em Jeremias 17, versículos 5 e 9, vai falar: ai do homem que confia no homem, e faz o seu braço a sua força. E o capítulo 17, versículo 9 de Jeremias vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Muitas pessoas falam: acredite no seu coração. Não, temos que acreditar na palavra de Deus. Então, existem essas pessoas que se baseiam numa falsa esperança,
e tem aquelas pessoas que não têm esperança. As que se baseiam na falta de esperança, depositam a sua confiança também, as suas esperanças, em bens materiais. O Salmo capítulo 20, versículo 7 diz: muitos confiam em carro e outros em cavalo. Nós, porém, fazemos menção ao nome do nosso Senhor. Amém? Tem um outro texto lá no Novo Testamento também, Lucas capítulo 12, Jesus Cristo falando acerca desse assunto de falsa esperança. Ele diz o seguinte, em Lucas capítulo 12, versículo 15: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, muitas pessoas se baseiam a sua vida nos bens que possui. É uma falsa esperança. Mas, para concluir essa devocional, irmãos, nós temos aqui também aqueles que vivem a verdadeira esperança. Em Tito, lá no Novo Testamento, lá depois de Timóteo, Tito, capítulo 2, 13, diz o seguinte, 2:13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardamos essa bendita esperança. Nós vivemos na esperança do Salvador Jesus Cristo, de que um dia estaremos com Ele para sempre, para todo sempre. Isso é viver a verdadeira esperança. Existem aqueles que não têm esperança, aqueles que se baseiam numa falsa esperança, mas aqueles que se baseiam na verdadeira esperança. E a verdadeira esperança é Cristo. E mais à frente um pouquinho, eu quero colocar para vocês que as pessoas que vivem a verdadeira esperança baseiam os seus caminhos apenas na palavra de Deus. O Salmo 1 vai dizer, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então a palavra de Deus é que nos dá a fé e também a esperança. E o Salmo 40, nós podemos ler também sobre isso, nos fala da esperança, dessa verdadeira esperança, versículo 4, Salmo 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que põe a sua confiança no Senhor e não pende para os arrogantes. E Jeremias 17:7 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança ou a sua esperança. Então, irmãos, a pergunta é nessa noite, para você que está acompanhando em casa aqui também: como você tem caminhado? Com fé, esperança, em quem? Em nós mesmos? Em Deus. Eu quero concluir essa devocional, passei aqui um pouco do tempo, 2 minutos só, 2 minutos, com uma ilustração que eu achei muito interessante para esse momento, que é oportuna. Tem uma história que conta que um trapezista, aqueles que andam em corda bamba, ele atravessava de um edifício ao outro em cima de uma corda, empurrando uma cadeira. E as pessoas ficavam olhando aquela travessia, admiradas. Ele atravessou 10 vezes, ia e voltava, 10 vezes. As pessoas admiravam, aplaudiam. Aí quando chegou na 10ª vez, ele olhou para alguém que estava do lado e falou: você acredita que eu consigo atravessar mais uma vez? Uma vez apenas? A pessoa: acredito. Você tem fé de que eu consigo? Sim, tenho fé. Eu vi, pela sua experiência, eu vi que você vai conseguir. Então, senta na cadeira. Eu quero ir junto com você. Você iria sentar na cadeira? Hã? Sente na cadeira, o trapezista falou. Eu quero empurrar você. Eu consigo. Você crê? Eu quero te levar até o outro lado. Você crê? Então, o que acontece é que tem muitas pessoas que falam que têm fé em Deus, que confiam em Deus, que têm esperança em Deus. Mas quando chega o momento da dificuldade, eles não confiam mesmo. Eles começam a buscar outros recursos, começam a buscar outras alternativas. Como no devocional que nós falamos hoje, Sara deu uma mãozinha para Deus, né?
que ela não podia ter filhos, aí ofereceu para Abraão, e Abraão resistiu muito, né? Ofereceu a escrava para que se deitasse com ele ficou ali, não quero, não. Na hora ele obedeceu à mulher, né? Imagine isso hoje, é escândalo. Então, quando você crê nas promessas de Deus, caminhe nessa esperança e fé. Amém? Vamos orar nesse momento, pudesse colocar em pé, que Deus possa abençoar essa palavra, que ela possa encontrar lugar em nossos corações. Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que ouvimos, pelo desafio que foi, ó Deus, entregar a sua palavra e que o Espírito Santo possa ter falado aos nossos corações e possamos caminhar, assim como ouvimos, com fé e esperança no Senhor. E confiamos em Ti, ó Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas que virão, das tempestades que virão, nós estamos caminhando, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nos ajude a caminhar o restante dessa semana com fé e esperança e confiando no Senhor. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém.